Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Heria, sejam bem-vindos ao canal. E galera, é o seguinte, hoje dia 14 de junho de 2022, são 17 horas e 39 minutos. Vamos para mais um videozinho rápido de fechamento de mercado, começando aqui pelo nosso querido Ibovespa, tá? Ibovespa aí caindo hoje 0,52%, né? Fechou em queda, ainda que seja uma queda pequena. Tá acontecendo aquilo que a gente comentou no vídeo de ontem, né? Ele não tá perdendo viagem para vir aqui nos 100 mil pontos. Lógico, ele já tá bem esticado, já são 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles consecutivos de queda, é bastante coisa isso, mas tudo leva a crer que, embora seja provável aí um repique, algum candle de alta no meio dessa queda toda, né? É bem provável que ele continue vindo aqui até a região dos 100 mil pontos, tá? Tudo leva a crer nisso daí. Vamos aguardar para ver. Viés dele continua sendo de baixa, obviamente, mas numa tendência aí meio que ainda indefinida, tá? A gente ainda tem um tiquinho de esperança aí de não se formar um gigantesco pivô de baixa no nosso querido Ibovespa. Vamos ver o que vai acontecer. Nos próximos dias tendem a ser bastante decisivos aí pro nosso querido Ibov, tá? Índice futuro, que ainda não fechou, tá com 0,75% de queda até o momento. A gente vê que ele continua brigando na região de suporte dessa linha inferior do padrão de alargamento, tá? E vale lembrar ainda, né, que hoje estamos aqui com o IM22, mas amanhã teremos aí o INQ22, tá? O INQ22 já está entrando bastante gente operando esse contrato. Amanhã mesmo eu já começo a operar logo de cedinho. Então é isso. O IM22, então amanhã é o seu último dia de vida, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso aí. Mas voltando aqui no índice futuro, viés continua de baixa, ele agora sim podemos dizer no índice futuro que houve um rompimento confirmado desse fundo aqui anterior. Isso significa um gigante pivô de baixa que está sendo acionado. Lógico, ainda há chances de acontecer um rompimento falso, alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto o que o gráfico me diz é que poderemos esperar aí novas quedas para o nosso querido índice futuro, tá? Inclusive, se a gente fizer uma projeção básica aqui, só para a gente ter uma ideia, né, da onde pode chegar essa projeção aqui lá nos 92.650, tá? Não sei se chega, eu acho difícil chegar. Eu nem gosto muito de usar essa projeção aqui de Fibo, para ser bem sincero, tá? Eu prefiro usar a retração e ver a projeção, ó, com a retração mesmo. E aí nós temos os 91, tá pior ainda o negócio, né? Tá pior ainda. Mas a gente tem aí outros pontos relevantes de parada no índice por esse meio de projeção aqui de verificação de Fibonacci. Por exemplo, ele tá aí brigando na região dos 100.927, 101 mil pontos, né? E é basicamente onde ele já está. Depois disso tem os 97.660, 94.725 e aí sim os 90.450 como alvo final de toda essa perna aqui, beleza? Vamos ficar atentos aí ao nosso querido índice, né? Vamos ficar atentos ao nosso querido índice. Dolinha, dólar futuro, mais um dia de alta aí pro dólar, pelo menos até o momento, leve alta de 0,10%, pouquinho, mas ainda é alta. Continua nessa lateralização maior que ele se encontra, mas com um viés de alta, né? Aqui ele já tinha feito aí um pivô de alta quando a gente tinha conversado a respeito disso. Aí depois ele afundou de uma vez só, muito forte, e agora vem se recuperando, restabelecendo aí essa alta, o que nos leva a acreditar que ele vai continuar ainda mais um tempo nessa lateralização aqui, até que a volatilidade dele, até que o movimento dele, a amplitude de movimento comece a contrair, para depois ele definir para onde vai, porque bem ou mal essa lateralização aqui está de 500 pontos, é muita coisa para o dólar, tá? Para vocês verem como tá
Então, como está a indecisão do mundo inteiro, né? Frente a questões de inflação mundial, a questão de conflito lá na Rússia, enfim, o Covid na China, um monte de coisa, né, pessoal? Bom, viés de alta ainda para o dólar, tá chegando em região de resistência aqui, então cuidado aí nos próximos dias para quem quer operar comprado dolinha, tá? Vamos tomar cuidado nessa região, lembrando que a tendência principal do dólar é lateral, vendo aqui pelo gráfico diário, beleza? Petrobras hoje subindo 1,13%, mas subindo sem vontade, fazendo um dojizinho aqui, um candlezinho com muita sombra para ambos os lados, sinal de indefinição, porém uma indefinição triste, pessoal, uma indefinição depressiva. Tá segurando aí na média de 9, que no nosso caso aqui é média de 8, aritmética, média de 21 já começa a inclinar para baixo, começa a apontar aí para baixo. Então, não tá legal, tá? A gente vê que houve uma perda de um suportinho aqui nessa região. Deixa eu colocar aqui a linha para vocês observarem direitinho. Nessa região. E agora ele tá fazendo o teste aqui, né? O reteste nessa região. Por enquanto continua abaixo e pode ensejar aí novas quedas para a nossa querida Petrinha, tá? Inclusive, se a gente traçar aquele nosso Fibo esperto, a gente tem como alvo final os R$27 aqui na Petro. Olha só, ela já testou os 28,71, tá? Próxima parada para Petro pode de repente ser os 28,18 ou 27,70. Acho difícil vir para 27, mas provável ele chegar no máximo aqui a 27,70 dessa vez, beleza? Valecita hoje caindo 0,2%, brigando também nessa região aí da média de 200. Continua a mesma conversa que a gente teve ontem, pessoal. Na minha opinião, ela continua aí com a sua tendência de alta, o seu viés de alta, mas com uma queda muito grande, muito forte aqui, de mais de 10%, e tá dando uma descansada aí na média de 200 para definir para onde que ela vai, tá? Se ela subir forte aqui nos próximos dias, eu não acho muito saudável, porque a média de 8 tá agulhando para baixo, tá? O ideal é ela subir um pouquinho devagar, ou mesmo de preferência ficar lateralizada aí para a média de 8 chegar, dar uma lateralizada, as bandas começarem a se afunilar e aí depois ela subir aí de vez, tá? A gente pode também, no caso da Vale, traçar o Fibo, e aí eu vou pegar dessa perna maior aqui, tá? Vou pegar ali dessa perna maior aqui e a gente consegue daí observar que ele está travado aqui entre os 38,2% e os 50% de Fibo, ok? E tendo como principal resistência, por enquanto, os 87,11 aqui, tá? Depois lá nos 90 e 90 e depois 92,78, beleza? Muito bem. Índice financeiro, vamos dar uma olhada nos bancos, e o índice financeiro já começa a ensaiar aqui uma possível exaustão de movimento, um possível cansaço dessa perna de baixa. Também encontra-se aí em região de suporte aqui, né? Tem toda essa região aqui de suporte do IFNC, mas assim como o Ibov, né? Ele tá querendo vir testar aqui novamente a linha inferior aqui do padrão de alargamento, tá? Vamos ver se vai ou não. Continua aí sem definição. Ombro, cabeça, ombro gigantesco continua desenhado do IFNC, ainda não foi acionado e tomara que não seja, mas a perspectiva não é muito boa, tá? Fazendo o mesmo exercício aqui do Fibo, pessoal, olha só, ele parou exatamente aqui no 100% de Fibo, né? Olha que interessante. Próxima parada dele, 9.380, se ele quiser vir para baixo. Para cima, 10.095, beleza? Para a gente finalizar, vamos ver aqui o nosso querido milho futuro. Milho futuro hoje subindo 0,14%, passou a maior parte do dia no campo negativo, depois acabou recuperando essa queda que estava tendo e continua aí respeitando a média de 9 como suporte, tá? Tá querendo fazer inclusive uma possibilidade aqui de um pivôzinho de alta, então vamos ficar atentos. O milho também pode estar dando uma oportunidade aí, lógico,
O viés atual é de baixa, mas de repente ele pode reverter esse viés. Rodrigo, o que você vai fazer aí? Bom, eu particularmente eu estou vendido no milho e por enquanto vou continuar vendido, pelo menos amanhã, tá, pessoal? Aí depois na quinta-feira nós temos feriado e aí sexta-feira a gente vê o que ele vai fazer, né? Com base no... Na sexta-feira a gente vê o que nós vamos fazer com base no desenho que ele nos apresentar no dia de amanhã, tá? O boi futuro continua com seu viés de alta. Se eu não me engano, a gente comentou do boi no dia de ontem, né? E ele continua aqui... Opa, pera aí que falta pôr o rei quem acha. E ele continua aqui no seu viés de alta. A gente tinha comentado ontem, repito, o dia de hoje também. Precisa dar uma corrigida aí para nos dar alguma oportunidade interessante, tá? E o café, pra gente finalizar, o café continua aqui lateralizado. Bem ruim o gráfico do café, bem travadão. O café é um ativo muito volátil e extremamente alavancado também, né? Caro de se operar, é um ativo mais arriscado aí, beleza? Então, é isso. Faltou o DI. DI futuro subindo mais 2. Olha o DI, cara. 2,82% DI futuro, chegando a 13,5% o valor dos juros, vamos dizer assim, estimado, né? O juro futuro, nós estamos falando. Bom, pode ser uma exaustão? Pode ser uma exaustão, mas em contrapartida está rompendo região de grande resistência. Toda essa região de resistência aqui, ó, está sendo rompida por esse candle. Inclusive foi um candle foi feito durante o dia de hoje, né? Um gap de fuga, tá? Na abertura do dia de hoje aqui. Foi feito um gap de fuga, depois fechou o gap e aí subiu e foi embora, tá? Então assim, por um lado, já tá longe da média de 21, tá longe da média de 8, pode ser uma exaustão, mas por outro lado, ele está rompendo uma grande resistência com gap de fuga e abrindo as bandas. Então assim, eu acho que é mais provável que haja novas máximas aí para o DI futuro, tá? Não digo já amanhã, eu acho que seria saudável aí para ele, né? Para a continuidade da alta do DI, uma retração aí, uma correção nisso tudo, mas hoje subiu muito forte, candle assim, impressionante para o DI, a força com que foi feito o candle de hoje, o que demonstra, né, a temeridade aí dos investidores em relação à renda variável, em relação a ativos de maior risco e, enfim, renda fixa e perspectiva de subida de taxa Selic continuam mandando no nosso mercado aqui, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até amanhã, pessoal. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou, tchau, tchau.